need somebody help, not just anybody help. You know I need someone help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. O Estúdio B conversa com Volmir. Volmir Massaroca marcou demais na história do Grêmio, mas também jogou no Internacional. E o nosso objetivo hoje nessa conversa com o Volmir é lembrar 1965. Há 45 anos, um jogo extraordinário no Estádio Olímpico. O Grêmio ganhou do Palmeiras de 5-1 e esta foi seguramente uma das maiores atuações individuais de um jogador na história do futebol gaúcho. Volmir, quero te agradecer pela participação e por esse papo aqui no nosso Estúdio B. É um prazer estar aqui com vocês e para mim, principalmente, satisfazendo o meu ego em fazer uma lembrança, ter uma lembrança tão grande de tanto tempos atrás. Bom, Volmir, antes da gente falar daquele grande jogo contra o Palmeiras do Djalma Santos, vamos ouvir um pouquinho, vamos dar uma conferida um pouco nessas imagens. Tá aí o Volmir, ó, no tempo em que era o ponteiro esquerdo titular do time do Grêmio. Nós estamos falando de fim de 1964 a 1972, quando saiu para o Internacional. Quer dizer, foram 7, 8 anos de Grêmio, Volmir. Perfeito, essa aí foi no início da minha carreira como titular no time do Grêmio. Tive o prazer de jogar esses 8 anos praticamente no Grêmio, onde foi constituída a melhor equipe do século passado. Perfeito. Agora vamos dar uma conferida em alguns times, algumas escalações do time do Grêmio. Por exemplo, esse aí, ó. Esse aí é um time de 1966, 1967, que já tinha o Babá na ponta direita. Dá uma mostra assim para quem está nos assistindo, esses jogadores, aponta para eles, por gentileza, Volmir. Esses jogadores aqui, o Arlindo, que já foi jogar no Céu, Everaldo, Cléo, Ari Ercílio, Altemir, Áureo, Babá, Joãozinho, Alcindo, Sérgio Lopes e Volmir. Vamos dar uma conferida num outro time aqui, que também vai ser mostrado, cujos jogadores serão apontados pelo Volmir. Esse time ainda tinha um Arlindo no gol ali, ó. Ainda tinha o Arlindo, mas depois passou o Alberto para titular, o Everaldo, Ari Ercílio, Espinosa, muito bonitinho na época. Lateral direito Espinosa. Áureo, Davi, que é cunhado do Pelé, Júlio Amaral, que é pai do Leandro Amaral. Atual centroavante. Exato. Que está Alcindo, no Fluminense. Sérgio Lopes e Volmir. Daqui a pouco a gente vai mostrar a imagem aqui de uma briga no Grenal. Mas agora eu quero entrar, Volmir, tá aqui, ó. Tá aqui a imagem aqui. Esse foi o Grenal de inauguração do Beira-Rio em 1969, onde brigou praticamente todo mundo. E tu estás ao lado do Everaldo sendo contido ali, porque estava meio bravo, queria partir para cima de alguém. Esse Grenal aí a gente não sabia o lado que estava. Dava um soco num, tomava o outro pelas costas e assim ia. Foi um rolo da maior qualidade, onde se destacou o Dorinho de um lado e o Alberto do outro, que não participaram da briga. Os dois únicos que não brigaram. O resto foi todo na mesma confusão. Perfeito. Bom, Volmir, mas chegamos assim digamos que no mote dessa entrevista, 1965. O Grêmio disputava então Taça Brasil diante do Palmeiras. Ainda não existiam esses campeonatos brasileiros dos moldes de hoje. Eles só começaram depois com uma espécie de um embrião, a partir de 67 com o torneio Roberto Gomes Pedrosa. Então, o campeão de cada estado disputava a Taça Brasil. O Grêmio vinha sendo campeão durante todos os anos, durante toda a década de 60 praticamente. Em 65 chegou numa fase de disputa com o time do Palmeiras. Jogou a primeira partida em São Paulo, perdeu de 4-1. Aí veio para o segundo jogo o Grêmio aqui no Estádio Olímpico e aí o Grêmio ganhou de 5-1 e tu tivesse assim a maior atuação da tua carreira, tu enlouquecesse aquele que era o lateral direito do Palmeiras e da seleção brasileira, bicampeão mundial chamado Djalma Santos. Conta um pouco deste jogo, como tudo aconteceu naquela partida, Volmir. A princípio nós íamos de Belo Horizonte para São Paulo para jogar a primeira partida. Houve um acordo, até hoje a gente sente muito que o Grêmio podia ser campeão brasileiro naquela época já, né? Mas como houve a negociação com a direção e valia o saldo de gol, nós jogamos a primeira em São Paulo, perdemos de 4-1 e aqui havia necessidade de modificar a maneira de jogar do Grêmio, que o Grêmio precisava golear. Como o Vieira jogou em São Paulo e o time perdeu de 4-1, eu entrei como titular. E casualmente dei uma sorte muito grande de ter enfrentado o Djalma Santos naquela noite
em que dava tudo certo para mim. O que eu fizesse naquele campo, eu acertava e não tinha problema. Esse jogo foi no Olímpico, o Grêmio ganhou de 5-1, 2 gols do Alcindo, se não me engano, 2 gols do Joãozinho. 2 do João e um E meu. um teu. Exato. E como é que foi a disputa com o Djalma Santos? Porque tu enlouquecesse o lateral, que era da seleção. O Djalma era um jogador clássico, um jogador muito técnico, habilidoso, e não tinha velocidade. E eu, jovem, com todo leite, achei que era a grande oportunidade da minha vida em aparecer para o Brasil inteiro, porque o Grêmio não tinha nada a perder. 20 anos, 21 anos de Com idade. 20 anos de idade, jogando contra uma fábula de jogador que era o Djalma Santos. Achei que era o momento para mim enfrentar esse homem, e tudo que eu fizesse no campo naquele dia seria, para mim, vantajoso, e para ele não era novidade nenhuma, porque ele jogou contra os melhores jogadores do mundo. Então, toda a jogada que eu fazia, e dei sorte, porque a jogada que eu queria fazer, eu nem treinava, já passava por cima dele. Quando ele pensava em me marcar, eu já tinha passado, ele não tinha velocidade, então para mim foi um dos melhores jogos que eu fiz na minha vida. O que ele disse para ti em determinado momento? Ele não podia dizer nada, porque quando ele ia falar, eu já tinha passado. Mas teve uma hora que ele falou alguma coisa, o que é que tu tá querendo, alguma coisa assim? Mas a gente conversa sempre o normal de um jogo, né? Sim. Mas ele era um cidadão muito elegante para jogar, ele sabia que não tinha condições nenhuma de me encarar de homem a homem, porque a vantagem era muito grande para o meu lado. Tu estava enlouquecido naquele dia, né? Aquele dia valia tudo, e o Grêmio precisava ganhar, e todo mundo estava querendo golear, como de fato goleamos e salvamos o saldo de gol. Pois é. Bom, Volmir, 5-1 foi o resultado para o Grêmio. Eu fico a imaginar assim, a repercussão no dia seguinte nos jornais. Foi demais. Eu acho que eu fiquei uns 3 dias, e até hoje eu pago esse preço de ter jogado bem aquela partida, porque às vezes a gente sai com o pessoal do Grêmio pelo interior, principalmente com o consulado, e sempre que anunciam alguma coisa, esse aqui é o jogador que matou o Djalma Santos em 65. Aí até hoje eu pago o preço de ter jogado aquela partida. Imagina, há 45 anos. Por que Volmir Massaroca? O culpado é o Lauro Quadros. É? O Lauro não era muito chegado no meu futebol. E o Volmir está se enrolando, parece uma maçaroca, e ficou maçaroca, e continua sendo Volmir Massaroca até hoje. E depois, em 1972, tu saísse direto. Foi a primeira transação, a rigor, assim, de muita repercussão, de um jogador saindo de um daqueles da dupla Grenal e indo para o outro. Saísse do Grêmio com 28 anos de idade, em 72, e fosse direto numa transação jogar no Internacional. Perfeito. Foi uma... E aí ficou conhecido como Volmir Massaroca Coreia. Mas foi uma transação interessante até. Eu, à noite, dormi como jogador do Grêmio e acordei como jogador do Internacional. Eu cheguei no Olímpico pela parte da manhã, os diretores chegaram para mim: Volmir, te apresenta no Internacional que foi vendido, é só tu fazer o exame médico. Eu digo, mas não, já está tudo acertado, não tem problema nenhum. Quando eu cheguei no Olímpico, saí, fui direto para o Internacional, fiz o exame médico, fiz o contrato. Em seguida já me puseram para jogar num Grenal no Beira-Rio. Impressionante que a tua estreia se deu realmente em alto estilo, porque foi uma estreia num Grenal, num clássico Grenal. Exato, foi num Grenal, e até hoje o gol é meu e me tiraram esse gol. Não me deram o prazer e culpa a imprensa também, porque todo mundo disse que o gol foi contra do Anchieta. Não é verdade. O gol foi meu. Gol foi teu. Foi meu, mas eles não até hoje, talvez hoje eles digam que, mas para tirar o mérito da minha estreia, da minha jogada, eles tiraram o gol. Então está refeita a história. Volmir Massaroca, quero te agradecer pela participação nesse projeto Estúdio B da Rádio Gaúcha. A gente pode lembrar um pouco da tua carreira, especialmente aquela noite endiabrada tua, uma das maiores atuações de um atleta profissional no Rio Grande do Sul contra o Djalma Santos, desmanchando o Palmeiras e desmanchando o lateral direito da seleção brasileira. Volmir, muito obrigado pela gentileza. Obrigado, fico contente com isso, e obrigado também por ter relembrado esse tempo todo, e tenho certeza que acho que nunca mais vai ser esquecido. Aquele jogo famoso do Grêmio versus Palmeiras, onde o Volmir jogava como titular e o grande craque do futebol brasileiro e mundial, Djalma Santos, era o homem encarregado para marcar o Volmir, ficou inesquecível. Para mim, para os gremistas e, acima de tudo, uma decepção para com o Djalma Santos. É verdade. O que o Volmir Massaroca fez com o Djalma Santos
não se faz com o pior inimigo da gente. Ele destruiu o Djalma Santos. Me deu pena do Djalma Santos. O Massaroca fingia que saía para cá, o Djalma Santos ia lá, o Volmir saía pelo outro lado, daqui a pouco ele era cercado e o Volmir botava a bola no meio das pernas do Djalma. O Djalma ficou uma mosca tonta em campo. Me deu pena, sinceramente, pena, não estou exagerando, me deu pena do Djalma Santos. Esse jogo eu nunca mais vou esquecer. Se eu não vou esquecer, imagina o Massaroca, o que vai ser da vida dele? Tem que lembrar a vida toda.